Olá! A gente vai mergulhar fundo numa ideia que define a urgência de uma vida, a crença de que só existe uma chance. E o tempo, bem, o tempo está se esgotando. De onde é que vem essa convicção toda? O que ela exige? É isso que a gente vai desvendar agora. Tudo começa com essa pergunta, né? Uma pergunta que move todo o argumento. Se a gente só tem essa vida, uma única chance, como é que se garante que ela não vai ser jogada fora? Essa é a questão que, segundo o teólogo John Piper, começou a martelar na cabeça dele desde a adolescência. E olha só essa observação do pregador Charles Spurgeon, lá do século XIX. É genial e um pouco assustadora. A gente até reconhece que todo mundo um dia morre, mas lá no fundo cada um se sente meio que uma exceção à regra. E essa percepção acaba criando um ponto cego perigoso quando a gente vai avaliar a própria vida. E aqui a gente entra no primeiro grande tema, aquele medo profundo de chegar no fim da linha e olhar para trás e pensar, foi para isso? Isso não é só uma questão teológica, é uma ansiedade que todo ser humano conhece e que as fontes que a gente analisou exploram com muita intensidade. O que torna esse medo tão palpável, sabe? É como ele é colocado de forma pessoal aqui. Com só 17 anos, John Piper já se imaginava como um homem idoso olhando para trás cheio de arrependimento. É exatamente essa situação que ele e as outras fontes argumentam que precisa ser evitada a qualquer custo. Ok, mas de onde vem essa sensação de levar uma vida sem rumo? As fontes que a gente está analisando não encaram isso como um mero problema psicológico, não. Pelo contrário, elas apresentam um diagnóstico teológico bem específico. E o diagnóstico é este aqui. Segundo Billy Graham, o problema central é o pecado. Mas atenção, ele não define isso como uma simples lista de coisas erradas que a gente faz. É mais profundo. É uma doença espiritual do coração. E essa doença, segundo ele, contamina tudo, mente, vontade, emoções, e é a causa principal da nossa separação de Deus e dessa falta de propósito. Para a gente entender o que essa doença significa na vida real, as fontes trazem testemunhos bem fortes. O primeiro descreve um ambiente de puro caos, de violência, uma manifestação externa de uma desordem que está por dentro. Esse segundo testemunho já muda o foco, né? Agora para o sofrimento existencial. Não é mais sobre o que está acontecendo do lado de fora, mas sobre uma dor interna, profunda, e uma confusão total sobre o porquê de se estar vivo. É aquela sensação de estar perdido, mesmo que, por fora, tudo pareça normal. E esse último exemplo, Bueni, mostra o ponto final do desespero, o momento em que a vida parece não ter mais valor nenhum. As fontes usam esses casos para argumentar que a tal doença do pecado, se não for tratada, leva a uma destruição completa. Então, se o diagnóstico é uma doença mortal, o tratamento, por lógica, se torna urgente. E essa urgência toda é aumentada por um fator que joga contra todo mundo, o tempo. Ele é limitado. Se liga nesse número, que vem de um cálculo feito por Billy Graham. É de impressionar. Ele diz que numa vida média de 70 anos, uma pessoa tem, na verdade, só uns 30 anos de tempo realmente útil. Vamos ver como é que ele chega nessa conclusão. A conta é mais ou menos assim. Pega uma vida de 70 anos. Agora tira a infância, tira todo o tempo que a gente passa dormindo e tira os anos com limitações físicas mais para o final da vida. O que sobra? Uma janela surpreendentemente pequena para viver, para trabalhar e, segundo o argumento, para resolver essa questão do propósito. A ideia é criar um senso de que, olha, não tem tempo a perder. E o Spurgeon reforça essa ideia com uma clareza que é quase poética. O ponto não é que o tempo, de forma abstrata, é curto. O que é curto é o nosso tempo. O tempo para agir, para decidir, para viver de verdade. É a nossa janela de oportunidade. Bom, então já estabelecemos o problema, o diagnóstico e a urgência. A partir daí, as fontes se voltam para a solução, e essa solução gira em torno de um único e poderoso símbolo, a cruz. E aqui as fontes fazem uma distinção que é crucial. De um lado, a gente tem a cruz como um objeto cultural, sabe, um acessório de moda, quase esvaziado de significado. E do outro, a cruz como um evento ofensivo, algo que bate de frente com o mal, que exige uma mudança de vida e que expressa o amor de Deus de um jeito radical. A teologia por trás disso, como é apresentada, diz que a cruz não é só um símbolo. É um ato que realiza coisas bem específicas. Paga o preço do pecado, oferece o perdão e restaura aquele relacionamento que a doença do coração tinha quebrado. É basicamente a cura proposta para aquele diagnóstico. E essa citação, tirada de um dos testemunhos, talvez resuma tudo isso da forma mais pessoal possível. Ela encapsula a ideia de substituição, a ideia de que a vida e a morte de Cristo são aplicadas ao indivíduo, resolvendo o problema do pecado e da mortalidade de uma vez por todas. A gente vai juntando as peças, né? Com um problema real,
um tempo curtíssimo e uma solução disponível, o argumento todo leva a uma conclusão que parece inevitável. A única coisa que resta é uma escolha. E essa escolha é apresentada como algo final e, claro, urgente. Mais uma vez, Spurgeon com uma pergunta que vai direto ao ponto. Nesse contexto, ficar em cima do muro, a indecisão, não é visto como neutralidade. É uma escolha por si só. A urgência da situação, segundo o argumento, exige uma decisão clara, sem mais hesitação. Essa é a batida do tambor, o coração da urgência. Não amanhã, não depois. A mensagem é que a oportunidade é agora. A vida curta e a seriedade do diagnóstico, tudo converge para esse único ponto, a necessidade de agir imediatamente. E para que essa decisão seja algo concreto, não só uma ideia na cabeça, as fontes detalham os passos práticos. Primeiro, arrepender-se, que é descrito como uma mudança de mente e de direção. E segundo, crer, que não é só concordar com uma ideia, mas um compromisso total, uma confiança plena na solução que foi oferecida. E assim a gente termina onde começou, mas com uma perspectiva totalmente nova. Toda essa análise nos traz de volta a questão fundamental da vida. Se o tempo é realmente finito, como essas fontes argumentam com tanta força, então, para que ele deve ser usado? A pergunta fica no ar não como uma resposta pronta, mas como um desafio para a reflexão de cada um.